ثم الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala e testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, o único, todo-poderoso, sem parceiros, aquele que é o primeiro, aquele que existia antes de absolutamente tudo, aquele que criou o universo absolutamente sozinho, aquele que é altíssimo e exaltado seja, mantém todo esse universo, aquele que é o único sustentador e aquele que é único em seus nomes e atributos e merece adoração unicamente, altíssimo e exaltado seja, subhanahu wa ta'ala. E testemunhamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah, aquele que foi enviado como misericórdia para toda a humanidade, aquele que foi enviado como melhor amigo, melhor esposo, melhor companheiro, com o melhor caráter, alaihi salatu wassalam, aquele que, se nós seguirmos a sua guia, teremos o sucesso tanto nessa vida como na próxima vida. E nós rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nós sejamos dessas pessoas. Allahumma amin. Eu recomendo primeiramente a mim e depois a vocês o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah falou no Alcorão Sagrado, depois de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ó crentes, temam Allah a verdadeira temência e não morram a não ser como muçulmanos e não morram a não ser como submissos a Deus Altíssimo e exaltado seja unicamente. Irmãos e irmãs, nas últimas semanas nós estamos falando a respeito da Surat Al-Falaq e a Surat An-Nas, e especificamente nas últimas 3 semanas nós falamos a respeito da inveja que nós nos refugiamos absolutamente todos os dias, em várias partes dos dias que nós nos refugiamos disso, através desses 2 capítulos. Hoje provavelmente pode ser que seja a última khutbah que fala a respeito da inveja. E subhanallah, nas últimas sextas-feiras, nas últimas khutbas, nós falamos a respeito da inveja de uma forma negativa. Mencionamos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fala a respeito das nossas boas ações. Caso a gente tenha inveja, isso é consumido assim como o fogo consome a lenha. Porém, o hadith que a gente traz hoje, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é a inveja de uma forma positiva. A inveja que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitiu que nós tivéssemos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou em um hadith: a inveja, ela é proibida. Alaihi salatu wassalam disse: a pessoa não deve ter inveja, exceto em 2 casos. Exceto daquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala deu riqueza a essa pessoa, e essa pessoa gasta essa riqueza, gasta desse dinheiro na causa da verdade, no caminho da verdade. E exceto daquela pessoa em que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ela sabedoria, e essa pessoa julga as pessoas com justiça e também ensina as pessoas. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a inveja a gente não deve ter, exceto dessas 2 pessoas. Agora, subhanallah, vamos pensar a respeito dessas pessoas que nós podemos invejar, aquela inveja boa, subhanallah. As pessoas, vamos falar a respeito primeiramente daquela pessoa que tem a riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ela. Porém, nas últimas semanas a gente falou também das pessoas que nós invejamos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso, daquelas pessoas que nós invejamos que têm riqueza. A gente mencionou das pessoas que têm dinheiro, que têm casas, que têm bens, que têm carro, que têm família, que viajam e tal, e tal, e tal. Nós falamos a respeito disso. Porém, a condição que foi dada aqui é que essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala, além de ter dado riqueza para essa pessoa gasta no caminho da verdade, gasta no caminho, na causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é esse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, dessa pessoa que o quê? Utiliza daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ela e ele gasta no caminho da verdade. Subhanallah. O que uma pessoa faz quando ela gasta no caminho da verdade?
ela traz felicidade para muitas pessoas, traz felicidade para ela, tranquilidade e conforto para o coração dela, tranquilidade e conforto para a comunidade. Essa pessoa traz muita luz na vida das pessoas. Imagina aqui, subhanallah, um bairro de pessoas que são pobres e não tem as 3 refeições diárias. E chega uma pessoa rica e dá alimento para essas pessoas, subhanallah. Imagina a felicidade que ele traz para essas pessoas. O coração dessas pessoas com certeza vai ficar muito feliz. Imagina que o pai muçulmano de uma pessoa, vamos supor que o pai de um de nós venha a falecer, e aí a pessoa vai e dá em caridade com um poço, ou seja, escava um poço em nome do pai ou em nome da mãe que veio a falecer. Ela traz felicidade para essas pessoas que vai usufruir dessa água, traz felicidade para o pai ou para a mãe que veio a falecer e vai estar ganhando recompensa contínua o tempo todo, e traz felicidade para ela mesma, tanto nessa vida como na próxima. Está gastando da riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele nesse caminho. Está gastando da riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele nesse caminho. Aí imagina uma pessoa que constrói uma mesquita, ou constrói uma escola, onde é mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala o tempo todo. Imagina a felicidade que essa pessoa vai trazer para as pessoas. E no paraíso, como nós sabemos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, a pessoa que constrói uma mesquita na terra, Allah subhanahu wa ta'ala constrói uma casa para essa pessoa no paraíso. Então, quanta felicidade dessa pessoa que o quê? Dessa pessoa que nós podemos invejar. Dessa pessoa que traz felicidade para todas as pessoas, e essas pessoas que a gente tem que ter como espelho para nós. Aí a gente fala, subhanallah, se eu tivesse riqueza, eu faria isso, subhanallah. Mas será que se a gente tivesse riqueza, o tamanho de uma riqueza grande, será que nós faríamos isso realmente? Isso que a gente tem que pensar e realmente colocar isso no fundo dos nossos corações. E quando a gente pensa a respeito de riqueza, quando nós pensamos a respeito de dinheiro, de riqueza, de bens materiais, e nós pensamos a respeito dos sahabas, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma das pessoas que vem à nossa mente é um dos sahabas que foi prometido a ele o paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em um único hadith, ele prometeu o paraíso a esses sahabas, a esses companheiros dele sallallahu alaihi wasallam. Um desses sahabas, Abdurrahman bin Auf, radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele, era das pessoas mais ricas de Meca. Era das pessoas mais ricas de Meca, subhanallah. E ele se tornou muçulmano ainda jovem. Se tornou muçulmano muito cedo. E ainda subhanallah, além dele ter se tornado muçulmano muito cedo, ele se tornou muçulmano naquela época em que os muçulmanos eram perseguidos. Naquela época que os muçulmanos eram torturados, humilhados. E ele resistiu a tudo isso. Ele resistiu a tudo isso, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele. Além disso, foi das pessoas honradas, que fez a migração de Meca para a Etiópia e voltou para ficar junto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Migrou de Meca para a Etiópia e voltou para ficar junto com quem? Com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora uma coisa, aqui a gente começa a questão do nosso apego com essa vida, para a gente se espelhar em pessoas como essa, subhanallah. Era das pessoas mais ricas, em que a economia dele fazia diferença no país, das pessoas mais ricas e influentes na sociedade. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação, ele recebeu a ordem de migrar de Meca para Medina, sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman, o que ele fez? Ele, subhanallah, naquele momento, ele decidiu que ia migrar junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Ele decidiu que o quê? Que ia migrar junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora nós pensamos, caso a gente for mudar de cidade, caso a gente for mudar de país, a gente pensa o que? Eu tenho que levar o meu carro, o meu dinheiro, eu tenho que levar as minhas roupas, os meus bens materiais. Porém, o que aconteceu nesse momento? Os renegadores da fé, as pessoas que perseguiam o Islã, perseguiam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, o que eles fizeram nesse momento? Chegaram nele: olha, Abdurrahman, você pode ir, não tem problema você sair de Meca para Medina junto com Muhammad alaihi salatu wassalam, porém a sua riqueza tem que ficar aqui, porém toda a sua economia tem que ficar aqui. A sua economia é o quê?
ela faz mudança no nosso país. A sua economia faz mudança aqui no nosso país, no nosso estado. Subhanallah. Aí imagina o que a gente faria nesse momento, qualquer um de nós. A resposta fica com a gente. Será que a gente ficaria com a nossa riqueza, com os nossos bens? Ou a gente migraria pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e pela causa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Com certeza a gente sabe, a gente falou no começo, quando a gente começou a mencionar a história dele, radiyallahu anhu, que ele foi das pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prometeu o paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que ele está o quê? No paraíso. Logo ele migrou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Migrou de Meca para Medina, chegou lá sem absolutamente nada. Chegou lá pobre. A tal ponto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou lá, viu a situação dele, radiyallahu anhu, fez laços dele com um dos ansar, com um dos daqueles que receberam as pessoas que migraram. Sa'd ibn Rabi', radiyallahu anhu, que viu a situação dele, subhanallah, e falou: olha, Abdurrahman, aqui está minha riqueza. Toda a minha riqueza está aqui, metade dela é sua. Pode pegar metade dessa riqueza que é sua. Um ajudando o outro. Já pegamos aqui um dos sahabas que o quê? Que não tem apego com as riquezas. A diferença dessas pessoas é que elas não têm a riqueza no coração, elas têm a riqueza nas mãos delas. E elas não têm problema em dar essa riqueza pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, porque elas sabem que isso tudo vai acabar e que Allah subhanahu wa ta'ala se agrada disso. Então esse sahaba, Sa'd radiyallahu anhu, falou: olha, essa aqui está minha riqueza, você pode pegar metade dela. E eu tenho duas esposas, não tem problema, eu me divorcio de uma e você se casa com uma delas. Subhanallah, olha o tamanho da fé dessas pessoas. Eles sem nada. E uma pessoa rica não é uma pessoa que está acostumada com a pobreza, como nós. Uma pessoa que está acostumada com a pobreza se vira em qualquer lugar. Agora quem está acostumado com luxo, para se acostumar com a pobreza é muito difícil. Mas o que ele falou? Olha, agradeço muito pelo que você fez. Deu valor àquilo que ele fez. Deu valor a, subhanallah, aquela atitude dele, de pegar a riqueza dele, metade dela e entregar para ele. Porém, o que ele falou? Olha, que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe, mas informa para mim, fala para mim onde que é o comércio, onde que eu posso comercializar, que eu vou começar uma nova vida. Que eu vou começar o quê? A vender, a comercializar, e assim eu vou conseguir o quê? As minhas riquezas, subhanallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez dua para ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez dua para que o quê? Para que a riqueza dele, para que os bens dele e a família dele fosse abençoada. A tal ponto que ele relata, radiyallahu anhu, que ele mexia numa pedra, tirava uma pedra e encontrava ouro. Ou seja, o dua do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazendo efeito na vida dele. Chegou a esse ponto. Porém, ele sempre dividia com as pessoas. Sempre. A ponto de um dia só, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala tinha misericórdia dele, ele libertava 30 escravos. Em um dia só. Libertava 30 pessoas, fazendo a felicidade dessas pessoas, subhanallah. Então, são essas pessoas que a gente tem que invejar. Essas pessoas que a gente tem inveja e o desejo de fazer isso. Certa vez, Aisha radiyallahu anha, ela viu uma agitação em Meca, em Medina. Aisha radiyallahu anha, ela viu uma agitação. E subhanallah, ela começou a se perguntar: o que é isso? O que está acontecendo? Por que está toda essa agitação aqui? Aí falaram: olha, Aisha, isso aqui são 700 camelos de Abdurrahman que estão chegando. E aí ela fez dua para ele, radiyallahu anha. Ela fez dua para ele, ela fez súplica para ele. Quando ela fez a súplica para ele, radiyallahu anhu, falou: olha, Aisha, você é testemunha de que todas essas riquezas, ou seja, todos esses 700 camelos e tudo que eles estão carregando é para ser dado para as pessoas que estão em necessidade na cidade de Medina. Toda essa riqueza é para essas pessoas, para esses pobres que estão em necessidade. E você é testemunha disso, subhanallah. Então, toda essa riqueza que ele tinha, 700 camelos, e tudo aquilo que ele tinha carregando nesses camelos, ele deu para as pessoas, não tinha apego nenhum. São essas pessoas que a gente tem que invejar. Certa vez, subhanallah, encontraram ele sentado e chorando, no momento de quebrar o jejum, radiyallahu anhu. Era o momento de iftar, e ele estava chorando. Perguntaram: ya Abdurrahman, por que você está chorando? Por que você está chorando, ya Abdurrahman? O que ele falou? Eu estou pensando a respeito de um sahaba, na qual esqueci o nome agora,
na qual ele foi enterrado e não tinha nem um manto para cobrir ele de forma apropriada. Eu estou pensando a respeito dele. Quando ele foi enterrado, ele não tinha nenhum manto para ser enterrado de uma forma apropriada. Estou pensando a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi o melhor homem que já pisou nessa terra, sallallahu alaihi wasallam. E é o profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele jamais teve tudo isso aqui de comida. Ele estava com muita comida na frente dele. E aí, subhanallah, o que ele falou? Eu tenho pensado no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que jamais teve tudo isso aqui de comida. Então ele chamou as pessoas para comer com ele, radiyallahu anhu, subhanallah. E tem várias e várias histórias a respeito dele, em que ele, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele, dava das riquezas para as pessoas. As riquezas dele era realmente daquela riqueza que ele reconhecia que Allah subhanahu wa ta'ala foi quem deu para ele, radiyallahu anhu. Foi Allah subhanahu wa ta'ala quem deu para ele unicamente. E ele reconhecia que Allah subhanahu wa ta'ala é al-Ghani. Ele reconhecia que Allah subhanahu wa ta'ala é al-Razzaq, que ele é o rico, que Allah subhanahu wa ta'ala é o rico, que Allah subhanahu wa ta'ala é o sustentador. E se essa riqueza veio do sustento de Allah subhanahu wa ta'ala, eu tenho que dar para as pessoas, porque isso agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não fazia nada, subhanallah, não fazia nada dele uma pessoa pobre. Não acabava com a riqueza dele. Assim ele ficava cada vez mais rico, radiyallahu anhu. Esse é o tipo de pessoa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitiu que a gente invejasse. Esse é o tipo de pessoa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostaria que a gente se espelhasse nessas pessoas. E o outro tipo de pessoa é aquela pessoa que tem conhecimento. Subhanallah, todos nós, qualquer um de nós, quando nós temos algum problema, ou quando a gente está buscando algum tipo de resposta a respeito da religião, a gente busca a pessoa que tem sabedoria. Nós buscamos aquela pessoa que buscou conhecimento, adquiriu sabedoria. Para o quê? Para que faça o bem para a gente naquele momento e a gente aja da forma correta. Porque essas são as pessoas que temem Allah subhanahu wa ta'ala. Então todos nós temos que invejar essas pessoas. Geralmente a gente inveja quem tem riqueza. A gente quer riqueza na nossa vida, no nosso dia a dia. Porém, essa pessoa que tem conhecimento é uma pessoa de se invejar, com certeza. Subhanallah. Como diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o que essa pessoa traz? Muita felicidade para a vida das pessoas. E a felicidade maior são essas pessoas que trazem. Os sábios na religião, subhanallah, os sábios na religião, os sábios do Islã, eles trazem muita felicidade para nós. Porque eles trazem para a gente as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é que traz felicidade nos nossos corações, isso que traz tranquilidade nos nossos corações, independente da situação que a gente esteja. E Allah fala no Corão Sagrado: "Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, por certo que ele é perdoador.